Bom dia, bom dia, bom dia. Capítulo 19, página 62. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o poder do açúcar. O nosso segundo ciclo, na verdade, o primeiro ciclo do Brasil colonial, né? Porque nós falamos do pau-brasil, que foi forte no período pré-colonial, e agora falaremos do açúcar, o nosso primeiro grande ciclo. Para começar esse conteúdo, para começar esse capítulo, nós vamos fazer o que sempre fazemos, né? Vamos trabalhar as expectativas de aprendizagem. O que eu preciso saber sobre esse momento da nossa história, né? Lembrando que o ciclo da cana-de-açúcar foi o primeiro ciclo do Brasil colonial e é lá que se forma o primeiro modelo social, né? A primeira sociedade brasileira com características que por muito tempo permaneceram aí no nosso cotidiano. E existem algumas coisas que ainda permanecem, né? E nós vamos perceber isso estudando as características dessa sociedade. Então, a primeira coisa que se espera é que nós, né, consigamos identificar as características econômicas do açúcar entre os séculos XV e XVII. Então, observa, foi um ciclo longo, né? Porque não foi um ciclo que Portugal experimentou primeiro aqui. Ele já vivenciava isso nas ilhas que ele colonizava e ele traz para o Brasil por conta das características climáticas que o Brasil tem, né? Entender a maneira como os engenhos de açúcar estavam organizados na América Portuguesa. Eu trouxe um organograma para que vocês entendam como que funcionava um engenho, tá? Analisar a organização da sociedade açucareira. Eu vejo esse momento, essa habilidade como a mais importante na nossa formação. Você compreender como se deu a formação da primeira sociedade brasileira, né? A pós-colonização, porque a gente sabe que a nossa raiz está mesmo nos povos que ocupavam o nosso território antes da chegada dos europeus, né? Compreender o contexto da União Ibérica, identificando as principais consequências desses eventos para a América Portuguesa. Analisar as invasões holandesas, entender as principais causas para a insatisfação colonial entre os séculos 17 e 18, que aí nós vamos vivenciar a crise do sistema de produção açucareira, e caracterizar as revoltas de Beckman e Mascates. Então, esse capítulo, primeiro ano, ele começa explicando o que foi, como foi o ciclo, como que ele foi implantado, e vai trabalhar todo o ciclo até as revoltas nativistas, né? Então, não é um capítulo curto, tá? É um capítulo um pouco extenso. Hoje nós vamos trabalhar as 3 primeiras habilidades. Hoje eu quero que você entenda como que funcionava o engenho, como que esse ciclo teve início no Brasil e quais são as consequências que esse momento histórico nos traz até hoje. Então vamos recordar algumas coisas até aqui, né? Começamos a estudar a história do Brasil falando da chegada dos portugueses aqui e do choque que ocorreu no encontro entre a população indígena que aqui vivia e os portugueses, né? Falamos de todo esse processo de aculturação que nos deixou marcas muito fortes na nossa construção, né? Falamos, inclusive, que por 30 anos, entre 1500 e 1530, não foi interessante para Portugal explorar o nosso território, porque nesse momento o que era interessante economicamente para Portugal era explorar o comércio com as Índias e o monopólio que ele vai estabelecer no Oceano Atlântico. A partir de 1530, nós estudamos que Portugal efetivamente começa a colonizar o Brasil. E isso começa com a expedição de Martim Afonso de Souza, né? Que, como vimos lá atrás, eu estou tentando revisar, né, para que você construa aí uma linha do tempo na sua cabeça.
nós vimos que Portugal trouxe um projeto de colonização que meio que terceirizava a colonização no Brasil, quando eles resolvem dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias. A partir do momento que Portugal divide o nosso território, ainda pautado pelo Tratado de Tordesilhas, em imensos lotes de terras, que nós chamamos de capitanias hereditárias, nasce aqui um dos problemas que nós trazemos até hoje, que é o quê? A concentração de terra, né? Nasce um território, uma colônia que leva à concentração de terras. Eram 15 grandes lotes que foram doados a 13 homens, né? A partir de 1536, esse projeto se torna a base do processo colonial brasileiro. Nós falamos das dificuldades que as capitanias enfrentaram, que os donatários enfrentaram especificamente, né? Falamos por que esse projeto deu errado e por que a gente concluiu que deu errado, porque das 15, só 3 prosperaram, né? Pernambuco, São Vicente e Bahia. E para tentar colaborar para o processo colonial, Portugal, então, criou o governo geral, que foi o nosso último assunto, permitiu a criação das câmaras municipais, e todo esse contexto, eu acredito que ficou claro para vocês, né, que favoreceu ali a concentração de terra. A partir do momento que só 3 capitanias deram certo, Portugal busca auxiliar a implantação de um novo sistema. Essas 3 capitanias deram certo porque começaram a investir na cana-de-açúcar, e o açúcar agora, no século XVI, passa a ser visto pelo mundo como o principal produto da economia, né? Era um produto que era visto como um ouro para a época. E o Brasil, ele tem o clima favorável para essa produção. Nós vamos falar do nascimento desse ciclo e da decadência desse ciclo, mas nós sabemos que o açúcar continua sendo um dos principais produtos da agricultura brasileira. E eu não vou longe para falar disso, eu vou falar de Linhares. Linhares é um grande produtor de cana-de-açúcar. Nós temos aqui a Lasa que beneficia esse produto, que produz o álcool, mas o açúcar que nós estamos falando aqui é o açúcar que adoça, né? É o açúcar que a princípio era o mascavo. E é desse açúcar que o Brasil vai viver boa parte do início da sua história. Marcela, quando você fala que o açúcar era o ouro, a gente sabe muito bem da decepção de Portugal quando chegou aqui e não encontrou o ouro. Então ele vai investir nesse ciclo. E o açúcar, ele encontra um espaço muito favorável economicamente. Só que a gente precisa lembrar que o açúcar não é um produto que nasce, a cana-de-açúcar não é um produto que nasce, cresce e se desenvolve em qualquer lugar, né? Não se desenvolve em lugares frios. Então a cana-de-açúcar, ela ganha aqui um ambiente favorável, mas não era uma produção barata, então ela vai enfrentar alguns desafios também, tá? Então nós estamos aqui entre os séculos 16 e século 17 na implantação desse ciclo dentro do nosso território. Eu vou compartilhar uma imagem aqui com vocês para poder falar um pouquinho disso, né? Dessa estrutura. A cana-de-açúcar, ela é implantada no nosso território utilizando basicamente um sistema de produção conhecido como plantation, né? Eu acho que eu já falei dele algumas vezes com vocês, mas eu vou repetir. O que é o plantation? O plantation é uma forma de produção baseado em 4 características: latifúndio, monocultura, ou seja, produção de um único produto, né? Monocultura,
mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo. Basicamente, todas as colônias de exploração viveram um sistema de plantation, tá? Então, o que se espera de um engenho? Quando eu falo do engenho, eu não estou falando só dessa parte aqui onde a cana está sendo moída. Eu estou falando de todo esse complexo. Eu estou falando de toda a estrutura criada para a produção de açúcar. Aqui no desenho está tudo pequenininho para que você compreenda, mas eu não quero que você assista dessa forma. Tá? Os engenhos eram lugares imensos, muito grandes, né? Porque para a produção de uma quantidade satisfatória de cana-de-açúcar, precisa sim ter um latifúndio. Por isso que uma das características desse sistema é o latifúndio. Marcela, o que é latifúndio? Eu sempre ouvi falar essa palavra, mas eu não sei claramente o que é. Latifúndio é uma imensa propriedade de terra. A gente sabe que a empresa que produz cana-de-açúcar em Linhares não é dona de todas as terras. Ela arrenda terras aqui. Mas se você conhece um pouquinho do seu município, você vai lembrar que desde lá da estrada do Pontal, a gente vê a plantação da cana-de-açúcar. E se você for passar por dentro, passando ali pelo Canivete, Farias, até Soretama, você vai observar que são muitos os territórios dedicados à produção da cana-de-açúcar. Porque não é uma cultura que você consegue produzir e ganhar dinheiro usando uma pequena quantidade de terra. Cana-de-açúcar é um sistema que se desenvolve em latifúndios. Aqui aparece pequeno para você a sede e a estrutura que vai nos trazer as características desse ciclo, desse momento da nossa história. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar as 3 primeiras habilidades do capítulo hoje, né? E nessas habilidades eu quero que você compreenda basicamente como funcionava isso. Existe um livro, uma obra muito interessante, assim, ela é imensa, é um dos maiores livros que eu já li, chamado Casa Grande e Senzala, que é um livro do Gilberto Freire, um dos maiores historiadores do Brasil, que fala do cotidiano aí dentro dos engenhos, né? E de toda essa construção da nossa história, que na maior parte, no maior momento da nossa história, foi baseada no plantation. Vou repetir, né? O plantation é um sistema de produção que é baseado na monocultura, e hoje nós falaremos da cana-de-açúcar, no latifúndio, que eu já expliquei o que é, e na mão de obra escrava, com uma produção voltada para o mercado externo. Então, aqui, no início do ciclo do açúcar, a escravização era indígena. E é nesse momento aqui, na implantação e no desenvolvimento do ciclo, é que nós vamos observar a chegada dos primeiros grupos, né, de escravizados africanos, que foi tema do nosso último capítulo, ok? Então, aqui no centro, nós temos a Casa Grande, né? A Casa Grande era a sede do engenho, era o lugar onde o senhor de engenho, o dono das propriedades, morava junto com sua família. Vocês percebem que realmente é uma estrutura grande, mas não era nada muito luxuoso. Partindo do princípio que o ciclo da cana-de-açúcar, assim como o do ouro, que são os que nós trabalharemos este ano, né? Foram ciclos de um país, de um território colonial, de uma colônia, né? Então, as riquezas provocadas pelo ciclo da cana eram da metrópole. Então, a maior parte do lucro ficava com a nossa metrópole. Ah, Marcela, mas os senhores de engenhos eram homens poderosos. Sim, eram homens poderosos. Eram homens que tinham uma condição de vida muito boa, mas não foi aquele ciclo que gerou uma riqueza esplendorosa, como foi o ciclo do café, por exemplo, no nosso país. Então, a Casa Grande, a parte superior da Casa Grande era onde a família vivia.
A parte aqui de baixo era onde boa parte dos instrumentos de trabalho na lavoura era guardada, tá? Aqui do seu lado direito, nós temos a capela. A capela, ela vai nos lembrar aquilo que tanto falei nos capítulos passados da influência da Igreja Católica. Gente, é porque não dá para passar para vocês todos os documentários legais, né? A gente nem tem tempo para isso, mas é tão forte a influência da igreja nesse momento que todos os engenhos tinham uma capela. E o início da colheita precisava ser abençoado por um padre. Então, a presença da igreja ali dentro era muito grande. Ao recepcionar uma grande leva de escravizados, a dar início à colheita, para abençoar o plantio, tudo aquilo. Então, a gente vai perceber aqui que essa sociedade ela vai nascer e vai nascer extremamente católica. Eu disse para vocês que os nossos primeiros anos de colonização, a presença masculina era muito forte, né? Agora, na implantação e no desenvolvimento do ciclo da cana-de-açúcar, esses homens que se aventuraram no primeiro momento vão constituir família, vão trazer seus familiares, e aí vai nascer essa sociedade cuja base, né, vem do nascimento desse ciclo. Então, é importante entender as características. Todo engenho tinha uma capela. Aqui, tá bonito no organograma, né? É a senzala. Essa fazenda aqui, que aparece no nosso organograma, ela tem uma senzala bem grande, né? O que era a senzala? O tema do livro que eu acabei de falar para vocês, né? Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala é o conflito ali, né? Desses dois ambientes, o branco e o negro, o escravizado e aquele que está escravizando. A senzala era um lugar de péssima estrutura. Geralmente, os escravizados dormiam no chão. Era pouco arejado, né? Não existia ali cômodos para dividir esses grupos, né? Geralmente eles dormiam todos no mesmo espaço. As condições eram precárias, né? E ali eles se aglomeravam mesmo, né? Aqui atrás aparece o canavial, que no organograma está muito pequeno, mas como eu disse para vocês, era imenso, né? Era imenso porque era necessário para uma produção considerável. Lembrando que o nosso município é produtor e vocês sabem o espaço que essa produção ocupa aqui, né? E essa parte aqui toda é a parte onde a cana era beneficiada, né? Onde a cana era moída, depois levada para os tachos, né? E ali ficava até dar o ponto ideal para que fosse comercializado, né? Uma coisa que precisa ficar claro aqui. Dentro do engenho existiam os escravizados e também os trabalhadores livres. O trabalho pesado ficava por conta dos escravizados, mas o açúcar, por exemplo, ele precisava de um profissional específico para dar o ponto, que nós vamos chamar de mestre do açúcar. Aquela pessoa que falava o exato momento em que precisava tirar os tachos do fogo para que o açúcar para que a cana ali não fosse desperdiçada, né? Por quê? É como se eu estivesse fazendo uma calda, né? Eu pego o caldo de cana que a gente toma lá na pastelaria, coloco no tacho e fico esperando dar o ponto. Se ultrapassar o ponto ideal, aquilo ali ficava amargo e não servia mais para ser comercializado. Então, esse profissional, ele tinha uma fundamental importância
ali dentro do contexto, né? Onde funcionava aqui, então, a cozinha do açúcar, né? Depois que ele passava por esse momento do ponto ideal, era colocado nessas formas, né? E ali ele apurava, né? Até virar uma espécie de bloco de açúcar que era como ele era exportado, né? Eu já disse para vocês da importância desse ciclo, disse que a maior parte dos lucros, obviamente, vai ficar com a metrópole, mas o açúcar brasileiro era comercializado lá fora também por holandeses, que vão financiar boa parte desse ciclo em seu desenvolvimento, ok? Outra imagem que eu queria trabalhar com vocês é as produções de Jean-Baptiste Debré, que falei no conteúdo passado, né? Só retomando, recapitulando, já que tem mais de uma semana que a gente não se encontra, Jean-Baptiste Debré, ele chega no Brasil em 1812. Então, ele não vivencia o ciclo da cana em seu auge, né? Mas ele é o artista responsável pelo registro do cotidiano do escravizado em boa parte da sua história. Então, ele pesquisa, ele estuda, ele viaja, ele conhece o Brasil, ele conhece esse contexto da formação, né, dessa colônia. E aqui eu trouxe as imagens que mostram um pouco desse momento, né? A gente precisa lembrar que esse ciclo ele vai fazer com que a primeira remessa de escravizados cheguem aqui. E não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil de se fazer, porque, obviamente, ninguém aceita a escravidão, a escravização assim, né? Então, existia uma resistência, nós falamos dessa resistência no capítulo passado, na formação dos quilombos, no banzo, né, que vai acontecer, na tristeza dessas pessoas que vieram para cá, que vão sofrer um processo de imposição cultural também, que terão ali a base do seu desenvolvimento cultural ameaçado, porque eram proibidos de fazer muita coisa, né? E nesse contexto, nessas imagens, tanto do escravo de ganho, quanto daquele que está sendo chicoteado, e você observa que é um negro que está chicoteando o outro, né? Aqui, no interior de uma casa, como que funcionavam as coisas, é que a gente vai falar das características dessa sociedade que se formou. São palavras, algumas palavras talvez vocês não conheçam, né? Mas a gente vai trabalhar uma por uma. É extremamente importante isso. Para quem está acompanhando o material, página 65, tá? Primeira característica, eu transformei esse texto em tópicos, tá? Primeira característica que nós vamos trabalhar aqui é que essa primeira sociedade que vai se formar no Brasil, ela é de base patriarcal. Não é a primeira vez que eu uso essa palavra com vocês. Nós já falamos do que é o patriarcado lá em Hebreus, né? E agora nós vamos falar dela na construção da nossa história. A primeira classe social brasileira, açucareira, pós-dominação, né, portuguesa, açucareira, ela é de base patriarcal. O que significa isso? É uma sociedade que se forma tendo o homem como o sujeito principal. Então, era o homem que tomava as decisões. A mulher se coloca numa condição de submissão nessa construção, né? O senhor de engenho, os homens livres, aqueles que ditavam as regras vão ter uma força muito grande, né? Nessa nossa construção. Nada era decidido sem passar pela aprovação do homem.
O homem vai assumir uma posição privilegiada nesse momento, né? E isso, gente, tem muita coisa que nos remete aos problemas que vivemos hoje, né? Porque essa base patriarcal ela vai se estender por muito tempo na nossa construção histórica, tá? O homem como o sujeito que vai decidir tudo, o homem como sujeito de liderança, o homem como o ser superior à mulher e guia aí dessa família que nasce, né, nesse contexto social. Também era uma sociedade prolífera. Prolífera, a palavra prolífera vem de prole. O que quer dizer isso, Marcela? É uma sociedade cujas famílias eram muito grandes, numerosas. As mulheres tinham muitos filhos. Isso é uma realidade que vai se estender por um bom tempo no nosso país, né? Eu não sei qual é a realidade da família de vocês, né? Mas eu vim de uma família que do lado materno a mulher teve 11 filhos, minha avó teve 11 filhos, e do lado paterno 6, né? O que muda essa condição, essa característica na nossa sociedade, gente, são as conquistas que as mulheres vão obter, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Então, essa família que nasce de um projeto, de uma base patriarcal, ela sim era prolífera, porque a mulher se coloca numa condição de dona de casa, esposa e mantenedora, mantenedora nos aspectos sentimentais ali, né? Dessa família. Então, qual era a função dessa mulher ali? Era criar seus filhos. E como não existia nenhuma forma de evitar uma gravidez, as famílias desse momento eram famílias grandes, tá? 6, 7, 8, 10 filhos, muitos filhos, tá? Outra característica, a terceira aqui que nós vamos trabalhar, era uma sociedade aristocrática, né? Com uma boa condição financeira e poder político, né? Elas tinham poder na região. O senhor de engenho era um homem de poder, tanto aquisitivo quanto de poder político. Ali ele articulava, ele tinha força nas relações políticas na região que ele vivia. Tá? Quarta característica aqui, era uma sociedade muito rígida, de difícil promoção social, né? Ali era o senhor de engenho, depois que vem, né, o governador geral, os ouvidores, as câmaras municipais, mas era uma sociedade de difícil promoção. Eu não conseguia me promover, crescer naquela sociedade, se eu não tivesse terra e nem condição de produzir açúcar. Então, eu ficava ali naquela condição, né? Ela era rígida nesse aspecto de promoção social e também era rígida em seus critérios, assim. Por quê? Porque era de uma base católica, né? Nós falamos da força que o catolicismo teve no processo de colonização do território brasileiro, né? Isso se efetiva durante o ciclo do açúcar, apesar de todos os conflitos que os colonos vão ter com a Igreja Católica, com os jesuítas especificamente, porque nós estudamos isso no capítulo passado, ela permanece católica, né? E por conta disso, né, tradicional demais em algumas coisas, porque nós estamos aqui no século XVI, XVII, né? Nós estamos no momento em que a formação
da nossa colônia, do nosso território, está diretamente ligada com o que acontecia lá fora com a Igreja Católica, né? Então vamos recordar que, ao mesmo momento que nós passávamos por esse processo de colonização e de entrada no novo ciclo, a Igreja Católica vivia a reforma protestante. E a Contra-Reforma, ficou muito claro na Contra-Reforma que a igreja continuaria sendo rígida nos seus dogmas, né? E isso fica claro na nossa formação. Na verdade, nós só vamos assistir uma crescente do movimento protestante no Brasil no século XX, tá? Do século XVI até o século XX, a predominância do catolicismo, né, é muito forte no nosso território. No final do século XIX, nós vamos receber imigrantes de outras denominações religiosas, né? Vamos receber judeus, vamos receber muçulmanos, budistas e também protestantes, o que vai fazer com que o Brasil ali, né, caminhe para essa diversidade religiosa que nós temos, né? Outra característica aqui é uma sociedade litorânea. Na primeira fase da nossa colonização, a população vai se concentrar ali no périplo do território brasileiro, né? O que vai fazer com que a população saia dali? É a expansão territorial, provocada, dentre outras coisas, pela pecuária. Mas na nossa primeira fase, nessa fase aqui de início da colonização, no ciclo do açúcar, os engenhos nascerão nas cidades próximas do mar, próximas do Oceano Atlântico, o que favorecerá, obviamente, a exportação desse produto, porque as coisas só entravam e saíam daqui pelo mar, obviamente, né? Então, essa sociedade também era litorânea. Próximo ponto, uma sociedade escravocrata. Base do plantation que eu comecei falando na aula para vocês, né? É uma sociedade que nasce dependente da escravização, né? Ela começa escravizando indígenas e intensifica esse processo escravizando africanos, né? E aí começa o nosso problema, a nossa dívida histórica, porque foram 350 anos, né? Um pouco mais do que isso, 380 anos de escravidão. Então é um processo extenso que vai aparecer em todos os ciclos que nós vamos trabalhar, tá? Porque essa aqui, gente, é a única característica que vai permanecer, né? Porque a escravização está no pau-brasil, está na cana, está no ouro e está no café. Então, a gente não pode esquecer disso, porque sim, temos uma grande dívida histórica com todos que escravizamos, né? Que a história do Brasil escravizou. E por último aqui, a nossa última característica na aula de hoje é uma sociedade rural. Nós não vamos perceber aqui o nascimento de grandes cidades. Por quê? Porque a cana-de-açúcar era produzida na zona rural, então era tudo ruralizado. Aqui, gente, nesse ciclo, vai nascer a nossa primeira capital, né? A capital criada por Tomé de Souza. Salvador foi uma cidade criada para ser a nossa capital, ela foi projetada para ser a nossa capital. Contudo, nós vamos passar um bom tempo sem o nascimento de grandes cidades, porque a cana-de-açúcar ela exigia a ruralização e a maior parte das terras eram voltadas para o plantio. Marcela, onde que esse ciclo foi mais forte? Você está falando de que região aqui especificamente? Eu estou falando de uma força muito grande em Pernambuco, na Bahia e em São Paulo. É onde esse ciclo vai ser mais forte e é onde nós vamos perceber também uma concentraçãozinha populacional, né? É onde nós teremos ali maior concentração da população colonial.
ainda durante esse ciclo, nós vamos dar início à pecuária no Brasil. Porque os primeiros animais que chegarão lá com Tomé de Souza, né? Eles e darão início à pecuária no Brasil, esses animais de tração, que, como eu disse em outras aulas, não são do nosso continente, né? Os animais de tração que nós temos no nosso continente é lhama e alpaca, cavalo, boi, vaca, jumento, isso tudo vai aparecer através do processo de colonização. A princípio, esses animais colaboram com o ciclo da cana, eles ajudam no transporte da cana e tudo mais. Depois, há um incentivo à pecuária, e aí isso vai acontecer ao mesmo tempo que o ciclo da cana, tá? Nós vamos começar a falar sobre isso na próxima aula, né? Essa é a nossa última aula com todos longe de mim. Semana que vem, nós vamos ficar ao mesmo tempo dando assistência aos dois grupos, aos que voltarem e os que estiverem em casa. E o que nós vamos fazer semana que vem? Hoje a gente foi até as características dessa sociedade. A gente vai estudar do que mais o Brasil vivia, porque a gente não plantava só açúcar, não. O açúcar era a base, era o produto mais importante. Mas nós, nesse momento, também começaremos a plantar outras coisas, ok? E vamos falar disso, das outras coisas que foram plantadas, das outras coisas que foram desenvolvidas durante esse período. Falaremos dos holandeses, das invasões deles e do que a Holanda fez aqui no nosso país durante o período colonial. Alguma dúvida aqui, primeiro ano? Alguma dúvida? Não? Belezinha. Semana que vem, então, aguardo quem puder na escola para a gente se ver. Pelo menos se ver, já que não vai poder se abraçar, né? Beijinhos, queridos. Até quarta que vem, se Deus quiser.